Olá, boa tarde. Vamos começar a estudar o que é função exponencial. Função exponencial é a função do tipo f de x igual a elevado a x, ou seja, o x é expoente de um valor constante, de um valor qualquer. Como é que se funciona isso da seguinte forma? Na vida real, a maioria dos crescimentos biológicos são funções exponenciais. Henrique, como assim? Observe o gráfico aqui. Seguinte, o crescimento, vamos colocar o gráfico de o crescimento de uma planta. Se nós pegarmos o crescimento de uma planta, no início, o que nós temos? Vamos chamar de T0, T igual a 0. No início, a planta tem 1 centímetro de altura. Um mês depois, ela tem 3 centímetros de altura. 2 meses, vou colocar aqui, a tabela está em meses. E aqui essa outra parte está para altura. Depois de 2 meses, ela tem 9 centímetros. Depois de 3 meses, ela vai ter 27 centímetros. E depois de 4 meses, ela vai ter 81 centímetros. Se nós fizermos um gráfico disso daqui, o gráfico ficaria dessa forma. Você tem um gráfico, valor de y, aqui você tem os valores de x. O valor de y vai representar a altura da planta. E o valor de x, o passar dos meses, que é o valor do tempo. Vamos colocar aqui os meses. Os meses estão na ordem 0, 1, 2, 3, 4. Aqui 0, 1, 2, 3, 4. E a planta vai de 1 até 81. Eu vou fazer esse gráfico de 10 em 10 para ficar bonitinho, tá bom? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Colocando aqui os dados do problema, nós vamos ter os gráficos aqui. Início é 1. E no início é o começo, né? No início é o começo. Vai ficar como? Ele pede de um dado valor 1. 1, aqui metade é 5, bem aqui vai estar o número 1. Aqui vai ser o meu início. Depois, com um mês, tem 3 centímetros. Um mês, 3 centímetros, eu vou colocar aqui. Vai ser esse ponto. Com 2 meses, tem 9 centímetros. Que vai ser esse ponto. Bem aqui. Com 3 meses, são 27 centímetros. Aqui é 25, 27 é por aqui. E com 4 meses, eu tenho 81 centímetros, que é por aqui. Se nós fizermos a linha contínua desse gráfico, vai ficar uma estrutura desse jeito. Uma função exponencial é uma função em que tem uma espécie de parábola, como você pode ver, uma espécie de curva, e uma curva de crescimento muito rápido. Essa curva de crescimento rápido é por causa da função exponencial. A função exponencial é um produto, é uma multiplicação. E ela vai aumentando ou diminuindo conforme essa multiplicação. Lembram por exemplo, vamos colocar assim, do expoente 2, se você colocar 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, rapidamente tu chega no número alto. Isso é a função exponencial. Em que você, como o valor de expoente, o valor de x está no expoente, ela tem um crescimento ou um decrescimento, dependendo do caso, claro, muito rápido. A função exponencial, eu falei que era f de x igual a elevado a x. Mas vamos colocar uma definição mais bonitinha. Definição de função exponencial. Função exponencial é uma função definida de R em R. Ou seja, se eu achar um valor de x, se eu colocar um valor de x, eu vou achar um valor de y. De x para todos y, você tem que ter a elevado a x, em que a seja maior do que 0
E esse A tem que ser diferente de 1. Porque se for igual a 1, A elevado a 1 é igual a quanto? Igual a não vai ter um crescimento ou decrescimento. Ficou claro aqui a ideia? Traduzindo para o português, uma função exponencial é aquela cujo o x está no expoente. Obrigado. Baseado nisso, senhores, vamos tentar identificar algumas funções exponenciais aqui. Observem os seguintes exemplos aqui. Você tem f de x igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial. É uma função exponencial de base 2. Função, valor de y. X é o expoente. 2 é a base. Alguma dúvida no que eu falei? Perfeito. Letra B. F de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. É uma função exponencial. Por quê? Porque x está no expoente. De base, 1 sobre 2. Letra C. F de x igual a π elevado a x. É uma função exponencial, porque x está no expoente, de base, π. Letra D. F de x igual a raiz de 3 sobre 2 elevado a x. É uma função exponencial de base, raiz de 3 sobre 2. Não esqueçam da restrição que eu falei. Função exponencial é aquela em que o a tem que ser maior do que zero, ou seja, a base não pode ser negativa. A base não pode ser negativa. E o a tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque eu acho que o a maior do que zero fica bem claro, né? Que ela tem que ser positiva e ponto final, porque é difícil às vezes fazer alguma coisa diferente. Mas por que ela tem que ser diferente de 1? Por causa desse exemplo aqui, olha. Digamos que eu tenha, exemplo 1, f de x igual a 2 elevado a... Vamos colocar aqui, aliás, desculpa, 2 elevado a x. Se eu colocar, por exemplo, 2 elevado a 1, vai ficar quanto? 2. Se eu colocar 2 elevado ao quadrado, vai ficar quanto? 4. Se eu ficar 2 elevado ao cubo, vai dar quanto? 8. Se eu colocar 2 à quarta, vai dar 16. E assim vai sucessivamente. Mas, se eu colocar assim, exemplo 2, ele está falando que a base ela tem que ser diferente de 1. Se eu colocar f de x igual a 1 elevado a x. Bora fazer? 1 elevado a 1 vai dar quanto? 1. 1 elevado ao quadrado vai dar quanto? 1. 1 elevado ao cubo vai dar quanto? 1. 1 elevado a quarto vai dar quanto? 1 elevado a 1 bilhão vai dar quanto? Isso é função exponencial? Isso é uma função constante. Tudo bem? Função constante é aquela função que não muda o valor. Portanto, é por isso que não pode ser igual a 1. Tem que ser diferente de 1. Há alguma dúvida no que eu falei especificamente? Beleza. Isso aqui é a introdução. Vamos verificar como é que funciona o gráfico, como é que funciona a estrutura desse tipo de função. Tá ok? Vamos lá.